Em julho de 2023, Lula foi ver um treino da seleção feminina de futebol em Brasília. Naquela ocasião ele disse algo que ninguém estava esperando ouvir. Que tal mais uma Copa do Mundo no Brasil? Porque em 2014 eu fiquei frustrado, porque nós conseguimos trazer a Copa do Mundo aqui no Brasil, e em 2013 foi um inferno nesse país. Dessa vez, parece que vai ser mais fácil porque a gente não tem mais que gastar dinheiro para fazer estádio. Ele estava falando de futebol feminino, claro, mas não estava brincando não. Um ano depois, veio a notícia. And the winner is... O Brasil foi escolhido nesta sexta-feira como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A votação ocorreu durante o Congresso Anual da FIFA na Tailândia e o Brasil venceu por 119 votos a 78. De quando em quando, Lula ainda volta a falar da Copa de 2014. E muita gente inventou aí o jogo da direita mesmo, sabe? Tudo tem que ser padrão FIFA, porque o Brasil tem que dar saúde padrão FIFA, o Brasil tem que dar no seu lugar padrão FIFA, na tentativa de desmoralizar a Copa do Mundo. Tudo se dizia que tinha corrupção nos estados, tudo. E não se provou corrupção em nenhum estado. Já faz 10 anos que houve a Copa do Mundo e nenhum estado foi provado que teve corrupção. Mas as denúncias aconteceram. E Deus é justo. Nós tomamos de 7-1 naquela Copa do Mundo da Alemanha, sabe? Já que é para castigar, vamos castigar. Ele até admite que algumas decisões não foram as melhores. O estado do Pará é que deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa do Mundo e não o estado do Amazonas. As Copas masculinas de 2030 e 2034 já têm sedes definidas. Para sediar a de 2038, a FIFA tem cantado a Inglaterra, que parece meio relutante em receber o torneio. E que motivo teria a Inglaterra para estar meio receosa de receber a Copa do Mundo? Basta olhar para o impacto que a Copa de 2014 teve no Brasil. Este manifestante, conhecido como o Batman do Rio, expressou indignação com os gastos no torneio. Nós gostamos de Copa do Mundo, mas não aceitamos esse circo com o dinheiro público que está acontecendo aqui. Porque se gasta bilhões em construções de estádio, bilhões num evento que é feito para pessoas ricas, para estrangeiros. Eu sou o Arvro e eu vou te mostrar que se trazer a Copa de 2014 para o Brasil foi um erro, sair na rua para pedir o hospital padrão FIFA pode ter sido um erro pior ainda. Você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. O dia 30 de outubro de 2007 foi muito importante para o Brasil. Definiu boa parte do que aconteceria nesse país nos anos seguintes. Talvez a gente tenha até que fazer as pazes com essa data. Foi quando a FIFA anunciou o Brasil como sede da Copa de 2014. Aqui, na FIFA, tomamos uma decisão muito sábia. Dar a responsabilidade, não só o direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa Mundial da FIFA de Futebol de 2014 ao país Brasil. O direito e a responsabilidade de sediar a Copa implicavam em grandes obras públicas. Era muito dinheiro envolvido, um total de 25 bilhões de reais. Eram 8 bilhões só para construir e reformar estádios, mas todo o restante iria para obras de infraestrutura, viaduto, avenida, metrô e a reforma de 3 aeroportos, coisa que o Brasil estava precisando há muito tempo e ia usar depois da Copa. Acontece que um ano antes do torneio, o país foi tomado por uma série de protestos que ninguém esperava. As jornadas de junho de 2013 foram motivadas inicialmente pelo preço do transporte público, só que logo elas se afastaram dessa motivação inicial e criaram no Brasil um sentimento de insatisfação generalizado contra a política. A Copa acabou dando uma sobrevida para esses protestos. Talvez as manifestações pudessem ter ficado restritas a 2013, só que os gastos com a Copa criaram mais um argumento para que os insatisfeitos continuassem protestando.
Alguns gastos que ocorrem em decorrência da Copa, e enquanto educação, saúde e transporte são pautas minimizadas. A população ela está morrendo, entendeu? Ela está morrendo por falta de investimento na área social. Então, portanto, eu estou aqui, vou estar em todas. Não pode nem ter camelô, porque a FIFA não vai ganhar em cima do camelô. Absurdo! Essa Copa do Mundo será um evento em que, sabe, o Brasil fortaleça a sua imagem no exterior. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Esse discurso político era frágil e a fragilidade foi aproveitada pela oposição, que ressaltou a falta de sensibilidade de um governo que prioriza o futebol enquanto ignora a saúde. O PT até tinha argumentos para se defender, mas não usou muito bem esses argumentos não. Por exemplo, o dinheiro investido na Copa era de 25 bilhões. E em 2014, o orçamento do Ministério da Saúde era de 106 bilhões. Antes da Copa, aliás, esse orçamento vinha aumentando aí uns 5% ao ano. A saúde estava recebendo cada vez mais recursos. O governo poderia ter argumentado que era razoável usar apenas 1/4 do que o país investia em saúde para atualizar a infraestrutura de transportes, só que não o fez. O dado concreto é que nós estamos fazendo a Copa do Mundo, sabe, ordeira, sabe, as manifestações mais eloquentes que existem são as dos torcedores dentro do campo gritando o gol do seu time. E assim o governo perdeu a narrativa sobre a Copa de 2014. Como Lula era popular, ele resistiu a esse desgaste, conseguiu eleger Dilma Rousseff sua sucessora em 2010. Só que o desgaste político só ficou mais e mais intenso ao longo do período da Dilma. Me permitam responder aqui a esse cartaz sobre a saúde. Eu vou responder a vocês. Eu gosto de investir em saneamento porque isso resulta. Porque isso significa. É da democracia, gente. É da democracia. O Datafolha passou anos perguntando ao Brasil se era a favor ou contra a Copa do Mundo. Quando o Brasil foi anunciado como sede, em 2007, a Copa era popular. 79% do país achava que era uma boa ideia. Mas quando a Dilma participou da abertura do torneio, esse apoio já tinha caído para 48%. E a maneira como ela foi recebida no estádio expressava a realidade desses números. Ladies and gentlemen, please welcome FIFA President Joseph Blatter and the President of Brazil, Dilma Rousseff. A Dilma se defendeu como pôde, mas àquelas alturas ali o noticiário já era completamente hostil a ela. A presidente Dilma Rousseff respondeu hoje às agressões sofridas na abertura da Copa do Mundo em São Paulo. Dilma participou da inauguração do primeiro trecho do sistema de ônibus BRT de Brasília. Quero dizer para vocês que eu não vou me deixar perturbar por agressões verbais. Não vou me deixar atemorizar por xingamentos que não podem ser sequer escutados pelas crianças e pelas famílias. E semanas depois, se alguém no PT ainda achava que a Copa tinha sido uma boa ideia, veio 7-1. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos de Copa do Mundo. Em 2007, quando o Brasil foi anunciado como a sede da Copa do Mundo, o governo era considerado ótimo ou bom por 65% dos brasileiros. Só que em 2014, quando a Dilma foi vaiada na abertura do torneio, essa aprovação já tinha caído para 35%. Então a Copa do Mundo de 2014 ajudou a manter viva aquela insatisfação maluca de 2013 e a médio prazo abriu caminho para o impeachment de 2016. Mesmo depois da Copa, o noticiário continuou cheio de informação sobre as obras atrasadas, sobre possíveis desvios de recursos.
continuou e continua assim até hoje, né? O VLT de Cuiabá, por exemplo, nunca ficou pronto. O orçamento desapareceu e a cidade passou uma década convivendo com as obras que acabaram não levando a nada. Tiveram que desistir da construção. E previsto para funcionar na Copa do Mundo de 2014. Sim. O veículo leve sobre trilhos, o VLT, que ligaria Cuiabá à cidade vizinha de Várzea Grande, começou a ser desmontado pelo governo de Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de passar por Cuiabá e eu não acreditei no que eu vi lá. Eu fiz o trajeto entre o aeroporto e o centro da cidade e vi aquilo completamente desmontado, completamente abandonado. Para ter uma ideia, isso era um caso que precisava ser investigado. Mas mesmo com todos os problemas na execução das obras, a Copa deixou uma estrutura sem a qual o Brasil não poderia estar funcionando hoje. Foram 3.400 quilômetros de rodovias, sem falar nos aeroportos, transporte público nas principais capitais. Só que esses benefícios foram ofuscados por tudo que deu errado. E muita coisa deu errado. Como muitas das obras foram conduzidas por prefeituras e por governos estaduais, a ineficiência e o desperdício foram multipartidários. Só que aquelas eram as obras da Copa, a Copa defendida com unhas e dentes pelo Lula do PT. E assim ficou fácil de atribuir toda a responsabilidade ao governo federal. Dilma foi acusada de relaxar os mecanismos de controle e transparência para facilitar a roubalheira com o dinheiro da Copa. A presidente Dilma negou que o governo queira manter sigilo sobre os valores das obras da Copa. Este foi um recurso que nós usamos para diminuir os preços das obras da Copa. Não há, da parte do governo, nenhum interesse em ocultar. Pelo contrário, não é possível chamar o governo de que está garantindo roubalheira ou qualquer coisa assim. É claro que depois ela saiu do poder e aí esses questionamentos foram deixados de lado, só que aí já era tarde. Não há nada que possa apodá-la de corrupto ou coisa assim, né? Para mim, honestíssimo. Depois que o impeachment se consolidou e o poder mudou de mãos, o governo brasileiro ficou obcecado com a austeridade fiscal. E a Copa ajudou nessa obsessão. A população foi convencida de que esse país esbanjava demais, até com futebol, e agora precisava economizar. E usando esse argumento, em 2016, o orçamento da saúde, que vinha crescendo ano a ano, 5%, caiu pela primeira vez em muito tempo, e caiu 3% de uma vez só. Os cortes vieram de várias formas e foram uma tendência nos anos seguintes. Só entre 2018 e 2020, a saúde perdeu 70 bilhões de reais, o equivalente a 3 Copas do Mundo. E quando isso aconteceu, curiosamente, não se viu um cartaz sequer pedindo o tal do hospital padrão FIFA. É claro que criticar as decisões do governo é sempre válido, mas aqui a gente tem que avaliar o nosso papel nisso tudo também. Claramente o Estado brasileiro muitas vezes falha ao escolher as suas prioridades. Mas se a gente for humilde e tiver autocrítica, a gente vai perceber que isso é uma coisa que o nosso governo tem em comum com o povo que ele governa. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreva. Eu certamente ficaria muito feliz.